Hyundai Creta Prestige 2.0 automático 2018. Nesse vídeo nós vamos fazer um detalhamento de aspectos técnicos, dados de consumo, preço e itens de série dessa versão topo de gama do SUV compacto da Hyundai do Brasil. Além disso, vamos fazer um relato de impressões ao dirigir em múltiplas situações de uso. Nós usamos esse carro por uma semana em ambiente urbano, rodovias, estradas vicinais e também algumas estradas de terra. Então nós vamos fazer o relato de como esse carro se comportou. É um exemplar da frota de imprensa da Hyundai do Brasil. Ele está com cerca de 14 mil quilômetros rodados. Hyundai Creta 2.0 Prestige automático. Essa é a versão topo de linha do SUV compacto da Hyundai. Esse carro, em março de 2018, tem preço sugerido na faixa de R$101 mil. Talvez um pouco mais caro nessa cor, que é uma cor metálica, né? Essa versão top do Creta, ela já vem de série com essas rodas de 17 polegadas, vem de série também com os faróis com projetor e um sistema DRL com um posicionamento diurno. Então tudo isso é de série, né, nessa versão, assim como os faróis de neblina. E essa versão ela se destaca em relação às demais pelo fato de também contar com uma grade cromada na dianteira. Então ele indica o fato de ser uma versão top de linha, né? As maçanetas cromadas, e esse carro ele tem também os retrovisores com luz indicadora de direção. O Creta ele mede 4,27 metros de comprimento, é basicamente o mesmo comprimento de outros SUVs compactos, como o Honda HR-V e o Nissan Kicks 4,27. Ele tem uma largura de 1,79 m e ele tem uma altura livre do solo de 19 centímetros. Vocês podem ver que essa versão Prestige, ela tem as lanternas traseiras chamadas de Clear Type. Então é um elemento que ele imita, de longe parece que é LED, né? E não é, são lanternas convencionais. Vocês estão vendo uma indicação. Essa versão tem motor 2.0 com transmissão automática de 6 marchas. As rodas são de 17 polegadas de liga leve. E ela tem também a antena tipo barbatana no teto, né? Então são aspectos específicos dessa versão Prestige, que é a top de linha, né? O Creta ele tem um aspecto interessante dele, é o porta-malas. Ele tem um porta-malas com 431 litros de capacidade volumétrica. Vocês estão vendo, é um dos maiores porta-malas da categoria entre esses SUVs compactos. Ele tem um step aqui, que fica posicionado na parte inferior, né? Então ele realmente tem um espaço de porta-malas muito interessante, 431 litros. Eu acho que é o maior entre todos os SUVs compactos. Essa versão, que é a versão Prestige, ela já vem de série com os bancos em couro nessa cor marrom. É um chamado pacote Brown Leather. Então os bancos em couro, e você tem um detalhamento também em marrom no painel que a gente vai mostrar aí. Esse modelo, vocês podem ver 3 apoios de cabeça no banco traseiro, e ele tem sistema Isofix, que é fixação de cadeirinhas infantis, do nível mais seguro que tem, né? 3 apoios de cabeça atrás. Essa versão, ela vem também com as saídas de ar-condicionado atrás. Ele é de série o ar-condicionado digital, né? Então ela tem a saída de ar para o banco traseiro. Então vocês podem ver porta-revistas. Vamos dar uma olhada aqui na dianteira. Hyundai Creta, nessa versão top de linha,
Essa central multimídia, ela é também de série, é uma central Blue Nave, ela conta com câmera de ré, vocês vão ver ela funcionando aí, compatível com Apple CarPlay, Android Auto, e tem um sistema de navegação integrado por GPS. Então é tudo de série nessa versão top de linha, assim como o ar-condicionado com comando digital, zona única de climatização. Vocês podem ver, os bancos são todos revestidos em couro, você tem um porta-objetos aqui central, também revestido em couro na parte superior, porém ele não tem um ajuste longitudinal. O painel, nessa versão Prestige, que é a top de linha, ele tem essa decoração em marrom, né, um pouco mais sofisticada, né? As outras versões é um detalhamento, um acabamento em preto, né? Vocês podem ver que também aqui na parte lateral também você tem o acabamento em marrom. Esse Hyundai Creta, a versão 2.0, ele vem de série com o sistema Start-Stop. Então, por exemplo, a entrada no carro é por sistema presencial, a partida é por botão Start, e ele também tem um sistema chamado o sistema Start-Stop. Então ele tem o desligamento automático do motor em paradas temporárias. Vocês estão vendo o volante revestido em couro mesmo, né? Então é um couro uma pega excelente. Ele já tem os comandos multifuncionais, por meio dos quais você consegue controlar tanto a central de informação de entretenimento quanto o piloto automático, também é de série nessa versão. Aqui você tem o ajuste de iluminação ambiente, aqui o câmbio automático de 6 marchas. Você não tem seletores de trocas de marchas atrás do volante, porém se você quiser fazer as trocas manuais é possível também, tá certo? Você tem no console central duas tomadas de 12 volts com 180 watts cada uma entrada USB que permite você fazer a conexão com a central de informação e entretenimento, e também uma entrada auxiliar. Os vidros elétricos são nas 4 portas com o sistema One Touch. Um aspecto interessante aqui do Creta, ele tem esse recurso aqui, que é o chamado, olha, é o sistema de refrigeração e ventilação do banco do motorista. Então, a partir do momento que você aperta aquele botão, você pode controlar a ventilação, o nível de ventilação aqui do banco do motorista. Isso aqui facilita bastante, é um recurso de conforto bem interessante desse carro. Ele vem de série com 6 airbags, então tem 2 airbags frontais, 2 airbags laterais, 2 airbags de cortina. Essa versão, aliás, todas as versões do Creta, exceto aquela modelo dedicado às pessoas com deficiência, ela tem controle de estabilidade, controle de tração e aquele auxiliar de partida em rampa. Então são todos itens de série aqui no Creta, né? Nessa versão ele vem de série também com apesar dele contar com a câmera de ré, ele tem sensores de estacionamento traseiros também. O motor do Creta é um motor 2.0 flex, 4 cilindros. É o mesmo motor usado no Elantra, né? Aliás, a plataforma é a mesma do Elantra. É um motor 4 cilindros flex com 166 cavalos, com etanol, 156 com gasolina. O torque é de 19,6 com gasolina, 20,4 com etanol, 4.700 RPM. Ele está associado aí com uma transmissão automática de 6 velocidades. Então, pessoal, esse aí são as apresentações externas. A suspensão é McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Você tem freios a disco ventilados na dianteira, na traseira são freios a tambor. São freios convencionais, né? A estética do Creta é um visual bem SUV. Você pode ver que na traseira você tem lanternas que invadem a tampa do porta-malas, então dando uma horizontalidade para o visual, apesar do carro ser bem alto. E aliás, esse é um dos SUVs mais altos do mercado. Se você colocar ele do lado do Honda HR-V ou mesmo do lado do Kicks, você vai ver que ele tem um porte realmente diferenciado, principalmente pela altura dele. Ele tem quase 1,70 m de altura, um carro bem alto, né? Enquanto que os outros ficam em 1,65 m, né? Um carro muito alto mesmo. Então você acaba tendo uma posição de dirigir também mais elevada.
É interessante a altura em relação ao solo, de 19 centímetros, a gente já falou. E o visual realmente é bem SUV mesmo, bem esportivo, bem de utilitário esportivo, né? Tem alguns detalhes de decoração que ajudam a compor esse visual, como as colunas A pintadas em preto, Black Piano, nessa versão Prestige, né? Top de linha. Essas rodas de 17 polegadas com pintura diamantada também são bem legais. Então é isso, pessoal. Então agora vamos ver como que o Creta 2.0 Prestige se comporta dinamicamente. Creta, o interessante, né, desse tipo de SUV vias compacto, um pouco mais desafiadoras, né, como essa que a gente está mostrando aí agora, sem receio, né? Aliás, ele está preparado para enfrentar situações até bem mais pisos bem mais complicados do que esse. Mas a grande versatilidade desse tipo de carro são nessas situações, né? Isso aqui que realmente ele mostra, né, a vantagem de você contar com um SUV compacto, porque ele entra e enfrenta esse tipo de via assim com muita desenvoltura, né? Você não sente dó do carro nem nada. É bem legal isso, né? Uma altura, esse aqui ele tem uma altura em relação ao solo de 19 centímetros e a suspensão, ela realmente está muito bem preparada para enfrentar esse tipo de piso, porque você não sente em hipótese alguma ela reclamando, né? O curso de suspensão não chega ao fim, então é bem interessante mesmo, bem agradável usar o Creta nessas situações, sabe? Então, um carro que realmente está bastante adaptado para a realidade de vias brasileiras, né? Piso brasileiro normalmente é muito ruim, né? Então ele é um carro que ele te dá versatilidade. É lógico que tem alguns trade-offs, né? O consumo ele com etanol ele é um pouco gastão demais. Fica na faixa de 6,5 de etanol em cidade. Em estrada melhora um pouco, mas em cidade a gente tem conseguido aí nessa faixa, né? É um consumo um pouco elevado, mas com gasolina ele melhora bem, né? Mas isso decorre, todos os SUVs acabam bebendo um pouco mais do que os seus respectivos hatches ou sedãs dos quais ele derivam. Esse carro aqui especificamente ele deriva do Elantra, né? Então a plataforma é a mesma do Elantra. Então o Elantra naturalmente ele vai beber um pouco menos, porque é um carro que tem mais aerodinâmica, os pneus são mais adequados para piso. Então, enfim, mas a grande vantagem realmente é nessa situação aqui. Avaliação de como o Creta Prestige 2.0 automático se comporta nesse carro aqui, né? Especificamente, ele se mostra muito agradável, o motor desenvolve muito bem, vocês viram aí, a gente acelerando, ele tem uma disponibilidade de torque, tanto em alta quanto em baixas rotações, muito interessante. Então você consegue fazer ultrapassagens, manter velocidades de cruzeiro compatíveis com a estrada de uma forma muito tranquila. Aqui você pode, por exemplo, você colocar aqui o piloto automático a 120 por hora, vocês vão ver que ele está 2.500, 2.600 RPM, né? Se você pega um aclive, evidentemente o sistema automaticamente detecta que você pegou o aclive e ele reduz a marcha para manter a velocidade. Então estou mantendo aqui 120 km por hora a 2.600 RPM. Então o motor realmente muito elástico e a transmissão também funciona muito bem. Ela troca as marchas de uma forma muito rápida e sem hesitação. Isso aí eu achei realmente muito legal, essa questão. E ela é um carro que, apesar de ser SUV, ele tá com uma boa estabilidade direcional. Então você pode ver que a gente andando aqui, ele é muito estável tanto em reta quanto em curvas, né? Porque ele não é suscetível a ventos. Você passa do lado
carros um pouco mais, veículos maiores, como é o caso dessas carretas. E se você está num carro que não tem muita estabilidade direcional, você sente a oscilação da carroceria, e não é o que acontece aqui no caso do Creta, né? Então realmente, assim como em cidade, eu fiquei particularmente bem impressionado pela qualidade do ajuste da suspensão. Está muito adequada à realidade brasileira. É uma suspensão que absorve irregularidade de piso, assim, com uma facilidade incrível. E o curso de suspensão praticamente você não vê chegar em fim de curso, mesmo quando você pega buracos um pouco mais desafiadores. Ele está preparado para encontrar esse tipo de piso ruim, mas ao mesmo tempo em estrada você tem uma boa... O carro ele se mantém estável, né? Tanto, evidentemente, isso aqui é um SUV, o centro de gravidade dele é mais elevado, então você não vai poder tratar isso aqui como se fosse um carro esporte. Porém, ele tá realmente, ele não dá susto, você pode enfrentar curvas normais de estrada sem menor problema. Então o carro realmente está muito bem resolvido em termos de motor que tem muito torque e um torque progressivo. Eu achei interessante que pela ficha técnica você olha lá, ele dá 19,6 ou 20,4 a 4.700 RPM. Um nível de rotação elevado, mas o que é se esperado para um motor com 4 válvulas por cilindro e duplo comando de válvula. Mas ao mesmo tempo, eu achei que eventualmente poderia ter uma certa insuficiência de torque em baixos regimes, mas não é o que aparece não. É um torque que é um motor que oferece boa disponibilidade tanto em baixa quanto em alta. Gostei bastante e principalmente em estrada, qualquer regime que você acelera, um motor muito disposto. A posição de dirigir perfeita aqui também, né? Você tem o ajuste do volante tanto em profundidade quanto em altura, e você tem o ajuste milimétrico do banco também. Então, com isso você consegue tranquilamente encontrar a posição ideal de dirigir. Então, realmente em estrada ele tá excelente, viu? E agora o comportamento dele em estradas, um pouco... Ele pesa 1.400 kg, mais ou menos. Tração dianteira com câmbio automático, conversor de torque de 6 marchas. O desempenho é muito bom. Segundo a Hyundai, ele acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos. A direção é com assistência elétrica progressiva. Segundo a Hyundai, então, ele faz de 0 a 100 em 9,7 segundos. E aparentemente esse número ele se verifica na prática, porque é um carro realmente muito ágil, principalmente quando você pega aclives. Ele demonstra a potência, o torque do motor, recuperando velocidade com muita facilidade. Então isso aí eu achei bem interessante. Apesar de não ser um motor turbo, em termos de desempenho, o Creta é o melhor em termos de desempenho entre esses SUVs compactos, exceto o Chevrolet Tracker com essa versão. Agora ele tem o motor 1.4 turbo, né? Então ele acabou ficando um pouco melhor em termos de desempenho, o Tracker 1.4 turbo, mas o Tracker não tem, ele é um pouco menor, né, do que o Creta, né? O comportamento dinâmico dele, você pode ver que apesar de ser um SUV, a gente está numa estradinha aqui com curvas bastante, de certa forma, desafiadoras, mas ele se comporta muito bem, apesar de ser um carro com centro de gravidade elevado, que é típico desses SUVs. Ele se comporta muito bem, tem controle de estabilidade, controle de tração. Então sempre que você eventualmente erra e você está fazendo alguma coisa errada, o controle de estabilidade ele entra em ação para manter o carro dentro do trilho, né? Dentro das melhores condições de estabilidade. Então isso traz muita segurança. Vira e mexe você vê o controle de estabilidade atuando. Ele tem controle de tração e o Hill Assist. O Hill Assist ele permite que você saia em aclives. Ele segura o carro por uns 3 segundos nos aclives, né? Então facilitando muito manobra de saída. Por exemplo, se você está parado num semáforo numa rua muito inclinada, você basta tirar o pé que o freio de mão segura. Então é uma funcionalidade bem interessante.
que vem de série junto com o controle de tração, que você pode inclusive desligá-lo aqui. Às vezes é necessário para você sair de algum atoleiro, né? No mais, é um carro que tem uma posição de dirigir muito elevada. Entre os SUVs compactos, ele que tem o maior porte. Então você percebe que você fica numa posição realmente muito elevada de direção. E isso é bem interessante. Ele permite aqui o volante com ajuste de profundidade, altura e do banco do motorista. Você consegue encontrar a posição ideal de dirigir. Interessante o painel, o cluster de instrumentos tem uma iluminação em branco, extremamente nítida, e que você pode inclusive controlar o nível de intensidade dessa iluminação ambiente aqui dos instrumentos. Eu acho que está muito interessante, uma iluminação branca, então muito precisa, ela transmite as informações para o motorista de forma de forma rápida, sem que você tenha que desviar a atenção. E há um computador de bordo aqui que permite múltiplas programações para você obter a informação que você quer. Aí estamos com consumo médio e autonomia, mas permite-se outras coisas. O volante tem uma pega excelente, ele tem um diâmetro correto, ele tem um revestimento em couro, é couro mesmo, né? Vocês podem ver, não é aquele emborrachado que imita couro, então é um revestimento em couro mesmo. Os comandos multifuncionais, aqui você controla o piloto automático, controla aqui as informações que você quer dentro do computador de bordo. Ele permite também que você controle a central de informação e entretenimento, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele é um carro que transmite luxo, né? Principalmente nessa versão Prestige, pelo fato de ter revestimento em couro, você ter todos esses detalhes de decoração que transmitem um requinte adicional, detalhes em black piano aqui no câmbio automático. É um carro extremamente confortável. Ele tem requintes que eu não vi em outros modelos, como esse sistema de ventilação controlável aqui do banco do motorista. Então é legal, principalmente em climas muito quentes. Você consegue fazer um resfriamento do assento do motorista, ampliando muito o conforto para o motorista, né? E ao mesmo tempo até uma questão de segurança, porque deixa a pessoa mais alerta, né? É um carro de imprensa da Hyundai, né? Então esse carro aqui está com 14.432 km. É normalmente utilizado, né, por jornalistas, e o pessoal pega e submete o carro realmente a situações desafiadoras. Interno nenhum, de peças soltas, nem nada. Ficando uma boa montagem. Aliás, o HB20, a gente já fez um vídeo de um HB20 com cerca de 40.000 km, e impressionou pela qualidade, pela situação que o carro estava, mesmo depois de 40.000 km, muito íntegro, né? E o Creta não é diferente. Mesmo em aclives, o motor dá conta demais, né? Muito bom o motor. E o que me chamou muito a atenção é, primeiro, a hora que você começa a andar no Creta, você percebe que ele realmente é um carro muito diferenciado em relação ao HB20, que o HB20 é fabricado na mesma fábrica do Creta. O Creta é um nacional, fabricado em Piracicaba, né? E o HB20 também foi o primeiro carro da Hyundai fabricado no Brasil, Hyundai Motors, né? Porque já teve o Tucson em Anápolis, enfim, mas aí era uma parceria da Quaquaú. Mas ele é muito diferenciado em relação ao HB20, porque primeiro, a hora que você entra nele, você vê que é um carro que tem um passeio bem mais refinado do que o HB20. Ele tem um passeio plantado no chão. Isso é muito interessante. Ele transmite uma solidez estrutural de carroceria típica de sedã, de carro premium, né? Ele realmente, você não sente a carroceria torcer em lombadas nem nada. Ele é muito sólido. Ele transmite, ele te dá uma impressão de solidez, é baseado, né, na plataforma do Elantra, né? Que é um sedã médio, né? Concorrente do Corolla. Esse refino de passeio, ele se caracteriza também pelo silêncio, né? Vocês podem ver, é um carro muito silencioso.
E o motor, mesmo a 120 km por hora, a gente vai mostrar ele andando em estrada, mesmo a 120 km por hora, ele é um carro que ele mantém a 2.600 giros, né? Então o câmbio, apesar de não ter uma opção Sport, ele consegue fazer essa leitura do que o motorista quer a todo momento e ajusta, né? Tudo isso de forma muito rápida, né? A transmissão muito rápida nas Tem algumas coisas também. Que eu acho que ficaram faltando aqui no Creta. Um é um retrovisor eletrocrômico. Eu acho que ele precisaria de um retrovisor eletrocrômico. Não tem. E o descansa-braço aqui, ele não é ajustável, né? Eu acho que ele se adaptaria a mais biotipos de pessoas se ele fosse ajustável. Mas fora isso, eu achei o acabamento muito bom. Ele não tem o soft touch aqui, mas nenhum SUV compacto, exceto o Jeep Renegade, né? O HR-V também. Então eu acho que é padrão do... E eu acho que essa questão de soft touch também é irrelevante, né? Você tem que ter um bom acabamento. O acabamento interno aqui do Creta é muito bom. Plásticos de excelente qualidade, ótima textura. Então não tem muito que... O acabamento interno eu gostei muito, impressionou bastante. Saídas de ar com um funcionamento táctil muito agradável. Usando então, o Android Auto, né? Vocês estão vendo, ele te dá todas as informações que você recebe no seu Android. Se você tem... Aqui estão os resultados da pesquisa por TripBioIndian São Paulo, Guarulhos. Basta você clicar, ele já vai te levar, porque aqui no caso a gente está usando o Waze, né? Se você usa o Android Auto, siga em frente por 8 minutos até a saída 211. Ele permite que você use o Waze ou o Google Maps, né? Você pode escolher aqui, ó, Waze ou Maps. E se você quiser voltar para o sistema da Hyundai, é só apertar isso aqui que você volta para a Hyundai, né? E que ele também, esse sistema, ele tem um sistema de navegação integrado, GPS. Mas usar o do Android Auto é bem melhor, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Aqui estão os resultados da pesquisa por TripBioIndian São Paulo, Guarulhos. Você pode fazer ligações e pode eventualmente, se você tiver música, né, no seu smartphone, você pode tocar a sua biblioteca de música e pode tocar também, se você quiser, o Spotify, né? Então um aplicativo que roda aí no Android Auto. Então é uma central multimídia muito interessante, o processamento dela é muito rápido, mesmo na operação dela, na operação nativa dela, ela é muito rápida, indicando que ele tem um bom processador. Se você não quiser fazer a conexão via smartphone, via cabo, né, para rodar o Android Auto, ou eventualmente o Apple CarPlay, pode fazer via Bluetooth também, porém aí não roda o Android Auto, mas você faz streaming de áudio. Então, realmente bem interessante. Quer retornar? Uma vez que o cabo está conectado, basta você clicar, né, na opção Android Auto, que ele já vai fazer ele já vai te colocar na interface, ligue, né, os faróis. Siga em frente por 8 minutos até a saída 211. Então, muito interessante essa central multimídia do Hyundai Creta. Eu particularmente gostei demais. Bem completa, né? E muito rápida e muito intuitiva de operar. Considerações finais da avaliação do Hyundai Creta Prestige 2.0 automático 2018. Depois de uma semana de uso com essa versão topo de linha desse SUV compacto da Hyundai, ficam imagens muito boas. A primeira é de elevada solidez estrutural, é um carro que transmite uma impressão de rigidez da carroceria, o que de certa forma não é surpreendente, pelo fato de o Creta ele ser derivado do Elantra, da atual geração sedã médio da Hyundai, que na atual geração ele se caracterizou por uma ampliação expressiva do indicador de rigidez torsional da carroceria. Então isso fica claro quando você anda no Creta, principalmente em vias muito esburacadas, vias onduladas, quando você passa com ele por valetas ou lombadas e você percebe que a carroceria não torce. E é um indicador
de elevada rigidez torsional da carroceria. Então, com isso, há uma perspectiva de que no longo prazo o Creta tenda a ficar com uma cabine extremamente silenciosa, porque as peças não vão trabalhar internamente, e ao mesmo tempo você tem um ganho em termos de comportamento dinâmico, porque como a carroceria não torce, a suspensão opera dentro dos valores de projeto. Um outro aspecto ainda é relativo à suspensão. É uma suspensão que parece muito adequada à realidade brasileira. Ela absorve todas as irregularidades de pisos com muita competência em qualquer tipo de piso, tanto em pisos muito ondulados quanto em estradas, em autoestradas. Então ele se comporta muito bem, apesar de ser um SUV com um centro de gravidade elevado, ele oferece muita estabilidade direcional. E o que, em relação ao motor, é um motor 2.0 aspirado que oferece muita progressividade de funcionamento, muita suavidade e muito silêncio interno. Então a Hyundai ela tem uma imagem de carro premium aqui no Brasil, de marca premium, e o Hyundai Creta ele transmite isso pela sua elevada solidez estrutural, um passeio muito suave, funcionamento suave de motor, transmissão e também de muito silêncio interno e excelente acabamento. Então é isso, esse é o Hyundai Creta Prestige 2.0 automático 2018.